amados, abrir essas Bíblias. Meu Deus, meu Deus. João, capítulo 16. João, glória a Deus. Aleluia. Glória, glória, glória. João, Meu Deus. 16. Versículo 8 até o 11. Diz assim a palavra do nosso Deus: E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ó Deus querido, muito obrigado pela tua palavra nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queria sentar, queridos. Obrigado. Meus amados irmãos, queridos, nesse texto vai falar exatamente sobre uma continuação das últimas instruções aos discípulos, instruções, também conhecido como orientações. E aqui a gente vê algumas coisas interessantes e muitas vezes nós passamos por cima e não analisamos todo o contexto. E ele começa dizendo exatamente assim, tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. E eu quero aqui nesse momento dessa instrução que Jesus passou e tentar entender o porquê, irmãos, tem tanta gente preocupada com a questão da perseguição. Para falar a verdade, eu ainda não consegui, pela Bíblia, ver nenhuma perseguição, pelo menos aqui no Brasil, perseguições contra a igreja. Ainda não vi isso. Porque, em primeiro lugar, nós temos que avaliar que a perseguição que Jesus fala aqui é quando a pessoa está engajada, está ali, voltada a pregar a palavra dele. E dentre isso, nós percebemos pela manhã, aqui na escola bíblica, falamos sobre Estevão. Aquele ali estava pregando a palavra de Deus. E ele ali foi apedrejado, porque nele estava impregnado o Evangelho. Ele estava impregnado a palavra de Deus. Então ali percebia que aquela perseguição, como já estudamos, já falamos sobre isso, que havia alguns grupos, que chamados como se fossem cristãos, mas na verdade eram grupos religiosos, que tinha inveja devido à pregação da palavra
eles ficassem irados. E aqui não foi nenhuma. O Senhor falou que isso iria acontecer. Só que muitos entendiam que matando os evangélicos, cristãos, para eles estavam prestando um grande serviço para Deus. Porque os cristãos, para eles, é visto como herege. E o cristianismo era visto como uma seita. Mas Jesus havia comentado, orientado sobre esses acontecimentos. Então, eu estou falando para vocês disso, para que quando isso acontecer, vocês não se escandalizarem. Então, essa orientação foi dada até hoje. Eu fico imaginando quantas pessoas estão se escandalizando, muitas vezes não é nem devido à pregação da palavra, não é nem por isso, porque se fosse pela pregação da palavra, daria até para entender, mas a gente sabe que não é isso. E isso nos farão porque não conheceram ao Pai e nem a mim. Não conheceram o Pai nem a mim. Então, para eles, vocês serão pessoas estranhas, diferentes às ideias deles, diferentes à religiosidade deles, diferente à crença deles. Então, vocês parecerão pessoas estranhas aos olhos deles. E isso vai acontecer, queridos irmãos, quando se fala do verdadeiro Evangelho. Incomoda muita gente, incomoda o adversário, incomoda grupos religiosos, e a igreja ela precisa ter duas coisas: primeiro, se preocupar em pregar a palavra de Deus; segundo, estar preparado quando pregar a palavra de Deus. São duas coisas que não podem ser perdidas de vista. E ainda continuando aqui diz: mas temos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, aquele momento, vos lembreis de que já vou ter dito. E eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. Ou seja, depois da minha partida, vocês dando continuidade à minha obra, essas perseguições virão. Essas perseguições virão. Queridos, não é uma crítica a ninguém, a nada. Mas se tem uma coisa que o adversário da nossa alma não tem um pingo de preocupação, quando alguém está ficando rico, quando alguém está prosperando, ele não quer dizer nada. Você sabe por que ele não quer dizer nada? Porque ele viveu no céu. Ele sabe que as riquezas dessa terra não vão sair daqui, não vão para lá. Ele sabe que, por mais que as pessoas se preocupem em andar em riquezas, muito dinheiro, ele sabe que nada disso vai chegar lá. Ele sabe muito bem também que a maior preocupação de Deus, a maior preocupação do Senhor Jesus Cristo é com a nossa alma. E a luta dele é essa. A luta dele é pegar para ele a nossa alma. Então, para ele, ficando rico, ficando pobre, não quer dizer nada para ele. É
enquanto eu estou com vocês, vocês estão me vendo, vocês terão coragem, ou serão corajosos, porque foi assim que aconteceu em Lucas capítulo 9, de 51 a 56, em que o Senhor Jesus Cristo, ele ia para Jerusalém, mas teria que passar por Samaria, e falou: olha, entre lá na cidade de Samaria e prepare para mim pousada, eu vou convir passar lá essa noite. E os seus discípulos foram até lá, mas a Bíblia relata que os samaritanos não aceitaram. Então, quando eles voltaram para dar o resultado ao Senhor Jesus Cristo, logo disseram: Senhor, quer que façamos como Elias, que mantemos esse fogo do céu e consuma todos? Então Jesus estava ali, aí estavam cheios de poder, bravos, como também na Bíblia nos fala, em Lucas capítulo 10, a partir do verso 16, já diz que Jesus mandou 70 de 12 em 2 pregar a palavra, voltaram felizes dizendo: Senhor, em teu nome os demônios se submetem a nós. Cheio de graça, felizes, cheio de autoridade. Jesus diz: não fiquem felizes, porque o demônio se submete a vocês, mas alegai-vos antes de ter o vosso nome escrito no livro da vida. Mas Jesus ainda estava na terra, mas Jesus iria se assunto aos céus, e agora eles iriam olhar para um lado e não ia ver Jesus, olhar para o outro e não ia ver Jesus. Então estariam ali e teriam que ser corajosos, cheios do Espírito Santo, e essa coragem dizia a respeito, quando viesse uma perseguição, eles estariam preparados para suportar tal perseguição. Era isso? Então não vos falei nada, porque eles estavam com vocês. Isso nos chama a atenção, irmãos, que Deus não nos deu um espírito de covardia, porque era muito fácil para eles fazer toda aquela cena, porque Jesus estava presente e vendo ali o tempo todo, tocando o tempo todo, se alimentando junto. Mas iria chegar um momento em que Jesus seria assunto aos céus, e eles teriam que confiar que esse mesmo Jesus que foi aos céus estaria presente na vida deles através da pessoa do Espírito Santo. Teria que ter essa convicção. Glórias a Deus. E agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Ninguém pergunta nada, mas Jesus vai e responde: antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Então, como Jesus Cristo falou: eu vou para aquele que me enviou, eles então não perguntaram, mas Jesus viu que no coração deles estava cheio de tristeza, porque ia chegar o momento então de se apartarem. Jesus iria subir aos céus, eles ficariam na terra, e aquilo encheu o coração de tristeza. Não tiveram coragem de perguntar: ei, para onde tu vai? E Jesus tinha percebido isso. Queridos, todos nós como cristãos, nós falamos que Jesus está conosco. Todos nós como cristãos, nós propagamos que temos o Espírito Santo.
nós até cantamos hinos, nós até pregamos, até na oração mesmo, mas quando a coisa aperta, dá a entender, parece que Jesus não está presente. Os hinos que a gente canta em adoração a Deus, hinos de vitória, nesse momento, na hora de sustentar isso, em meio à perseguição, a gente não consegue. A gente esquece o hino bonito que cantou, a gente esquece a palavra que pregou, dizendo: Deus vai te dar vitória. A gente esquece tudo, porque é o momento de provar realmente que nós cremos, que o Senhor está conosco, que nós temos o Espírito Santo. É o momento de provar realmente, aleluia, que nós estamos sozinhos e que a promessa foi feita como Ele falou na palavra do Senhor. Em Mateus capítulo 28, verso 20: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A gente prega, a gente fala, enquanto não acontece numa situação difícil. Mas o Senhor quer que estejamos preparados, porque situações difíceis virão, coisas complicadas virão. E qual é a minha condição quando o ataque chegar? Qual é a minha condição quando alguém chegar e dizer: pare de pregar sobre esse Jesus Cristo? Será que nós teremos a coragem, como está em Atos capítulo 4, versículo 20, em que Pedro e João disseram: não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido? Porque a mensagem chegou para eles dizendo o seguinte: olha, não quero que vocês falem mais nesse nome. Nós vamos soltar vocês, mas não falem mais nesse nome. Foi uma pressão muito grande, mas eles estavam cheios do Espírito Santo. Aleluia. Jesus não estava do lado deles de forma carnal, mas estava entranhado neles de forma espiritual. O Evangelho estava neles. Então abriram a boca com toda a autoridade e disseram: não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. É isso que o Senhor espera da gente. Há muitos anos atrás, uma irmã falou bem assim, ela não está mais no nosso meio: gente, ser cristão é muito fácil. Falei: será? Ou era louco convertido? Será que é isso mesmo? De uns tempos passou para cá, eu digo: não, aquilo foi para me alegrar o coração. Fácil nada. Fácil quando você não tem perseguição. Fácil quando alguém, não. Não é fácil. Porque o Evangelho, ele incomoda. Eu estou falando do Evangelho, esse aqui. Eu estou falando do Evangelho que Cristo é o centro. Cristo é o centro. Eu estou falando de mensagem cristocêntrica. Eu não estou falando de mensagem sensacionalista, de que Deus vai te dar, que Deus vai te dar, que Deus vai te dar. Hoje você vai sair daqui cantando o hino da vitória. É fácil ser cristão assim, mas quando a coisa começa a esquentar, diz a palavra de Deus: antes, ou melhor, todavia, digo-vos a verdade,
que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Primeiro veio Deus, lá no Antigo Testamento. Depois veio Jesus Cristo. Ele foi assunto aos céus. E agora veio o Espírito Santo. Não tem mais ninguém para vir. Não quero usar a palavra os toques do louvor. As três pessoas da Trindade: o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. É saber que nós estamos aqui nesse momento e nós estamos a sós. Nós estamos aqui abandonados. Ele está aqui, Ele está conosco, presente. Quando eu saio daqui, Ele vai comigo. Quando eu chego em casa, Ele está comigo. Tem um hino muito cantado que o pessoal canta assim: quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Ué, então veio sozinho? Claro que não. Ele veio comigo. Ai de mim sozinho. Ai de mim se eu estiver sozinho. Aonde nós estivermos, Ele vai estar conosco. A Bíblia nos fala no Salmo 34:7: o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que tem o livra. A Bíblia nos fala na carta aos Hebreus 1:14, que diz bem claro que os anjos são ministradores a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Aleluia. Não estamos sozinhos. Estamos protegidos onde quer que nós estivermos. Mas falta nós crermos nessa verdade que é bíblica. Está escrito, não é invenção de ninguém, porque diz a Bíblia Sagrada: se eu não for, o Espírito Santo não vem. Eu preciso ir para Ele vir e ficar com vocês. E diz mais a palavra de Deus, olha só: e quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Queridos irmãos, o Espírito Santo, ele é muito sensível. Então não adianta alguém tentar convencer ninguém. O papel do Espírito Santo é convencer. Às vezes nós temos que entender o seguinte: que olha aqui, que o Espírito Santo, presta atenção numa coisa, o Espírito Santo, primeiro, ele não grita. Não grita. Depois, o Espírito Santo não berra. Tem muita gente enganada. O Espírito Santo não pula. Ele não pula. Não grita, não berra, não pula. O Espírito Santo, ele convence. Ele é manso. Por que, irmãos? Foi assim que aconteceu comigo. Aconteceu assim. Adentrei uma igreja, fui convidada, lógico. Sentei lá.
pregando na segunda igreja batista de Macaé. Pastor Daniel Souza está jubilado hoje. Eu nunca havia entrado numa igreja e recebemos o convite lá na minha casa para ir. Eu acho que eu sentei no segundo, terceiro banco, bem perto, e ele pregando e eu prestando atenção como vocês estão aqui. Eu não tirava o olho, ele pregando e eu olhando assim. Na metade da mensagem, eu quase terminando, já estava chorando. Nunca tinha chorado por nada. Por nada. Sabe aquela história de que o homem não chora? Depende. Quando é o Espírito Santo, ele chora. Ele fica fraco nele mesmo. Ele fica sem força. Toda a força vai embora. É o Espírito Santo trabalhando na vida da pessoa. E aí o pastor fez o apelo. As pessoas indo à frente, eu sentado. Aí o irmão lá vai logo lá. O outro vai logo, eu não vou não. Mas eu estava livre, solto, leve, feliz, agraciado, não sabia o que era aquilo. Sabe o que é, queridos? Aquele peso nas tuas costas que cai por terra. Eu não tenho pesado, eu estava pesando de coisa das costas, 500 quilos. Magrinho, mas de problema eu tinha uns 500 quilos. Não fui à frente. Cheguei lá de fora com a minha família, olhei para trás e disse: que lugar maravilhoso, que lugar bom, devia estar aqui mais tempo. E fui para casa. Mas fui para casa. Cheguei na minha casa, na cozinha, e digo: olha, a partir de agora eu sou crente. Ela ficou assustada, não é? Como assim? E isso acabou. E aquilo? Não quero mais. Ser crente é coisa séria. Eu falei, por isso que eu não sou crente. Eu já fiz muita coisa errada. Eu vou fazer o que é certo. Tenho quase 40 anos, querido. Que o Espírito Santo me convenceu dizendo: esse é o teu caminho, meu filho. Esse é o melhor caminho, meu filho. É a Bíblia que diz, aqui está escrito: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ninguém convence ninguém. Pai não convence filho, mulher não convence marido, marido não convence a esposa, você não convence o vizinho. Quem trabalha é ele. Através da exposição da palavra. Quando a mensagem é cristocêntrica, aí entra a ação do Espírito Santo. Deus entra com providência, meu querido. Ele vem mansinho trabalhando, você nem percebe, mas a mudança vai acontecendo. Você não percebe, você não conhece, não sabe quem é. Mas depois de muito tempo você vai perceber: ah, já sei quem foi que me convenceu. Não foi o papai, não foi mamãe, não foi o amigo, foi o Espírito Santo que me convenceu. É a palavra de Deus, é o Evangelho, é o Evangelho. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Volto a dizer: o Espírito Santo não grita, não berra, não pula. E de forma silenciosa, ele trabalha e convence a pessoa do melhor caminho,
chama-se Jesus Cristo. Você está aqui porque foi convencido pelo Espírito Santo, não foi pelo homem, não. Porque quando é o homem que convence, a pessoa não permanece. Mas quando é o Espírito Santo, não tem jeito. Ele entra, trabalha, ele tem gol, faz uma mudança. É como se pegasse assim, abrisse, tirasse pelos avessos, desse uma escovada por dentro, fecha de novo. Agora você é nova criatura. Agora você é nova criatura, em nome de Jesus Cristo. Amém? Ou não amém?